Esse é um Cápsula e nós vamos falar agora do impacto da decisão da Suprema Corte americana acerca da imunidade do Trump, né? A gente falou sobre esse caso já. A Suprema Corte americana tomou uma série de decisões aí nos últimos dias, e uma dessas decisões, uma decisão muito controversa, foi com relação à imunidade do Trump, né? E a Folha de São Paulo está errada nesse título aqui, porque ela diz que, em vitória para Trump, a Suprema Corte decide que presidentes têm imunidade parcial. Isso é errado. A Suprema Corte deixou claro no voto que a imunidade é absoluta para atos oficiais. Mas isso é o que se discutia. O que eles estão dizendo aqui que é parcial, porque isso não cobre atos que não sejam oficiais. Mas isso todo mundo sabia. Evidentemente que o presidente ele responde por qualquer ato privado que ele faça durante a presidência dele, né? Se o Lula entra é o presidente e entra numa briga num bar com uma pessoa ali e machuca a pessoa, isso é agressão. Não tem jeito, né? É um ato privado dele. Ele nunca teria imunidade por isso. Agora, qualquer ato na presidência, ele teria imunidade, né? Vamos entender esse caso aqui, porque o que está acontecendo? Muita gente está trazendo isso para o Brasil com a seguinte ideia: Bolsonaro teria imunidade por fazer aquela minuta e, portanto, isso não seria golpe. Mas isso é um absurdo, isso já é verdadeiro, né? O ordenamento jurídico brasileiro já diz que ele não teria isso, por quê? Porque ele não assinou o golpe, ele não assinou a ordem, né? Isso não é um ato, nem é um ato oficial, né? Então o pessoal da esquerda tá criticando muito isso lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, porque, lógico, se favorece o Trump, então tá errado, né? Não interessa analisar a questão jurídica, ajudou o Trump, então tá errado, né? A esquerda tá reclamando muito, e aqui no Brasil estão querendo vir com essa, de que não, que Bolsonaro, como era um ato legítimo, não houve ato ali, né? Então é mais profundo ainda o problema do Bolsonaro aqui. Vamos entender esse caso. Essa notícia foi sugerida por Elvis Gostoso, Ferris Biller e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo ao nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então a gente já falou sobre essa vitória para o Trump, eu já expliquei esse caso alguns dias atrás, quando saiu essa decisão, né? Saiu no dia 1º de julho, e daí eu falei naquela ocasião que houve uma discussão entre os juízes, né? Por exemplo, se o presidente manda um SEAL Team 6, que é a tropa de elite americana, matar um adversário político, isso vai ter imunidade? Como é que pode, né? Isso tá registrado no voto, tá? Porque foi o voto de dissenso de uma das juízas lá do Supremo Tribunal Federal deles lá, né? Ela falou isso no voto dela. Então tá registrado esse tipo de coisa. E de fato, é muito curioso que se você pegar o pessoal lá nos Estados Unidos falou isso. Não, que absurdo, como pode assim? Então o presidente pode mandar o SEAL Team 6, todo mundo respondendo isso aí. Aí tem gente falando assim, e Biden, olha só, manda o pessoal do SEAL Team 6 matar o Trump, porque a Suprema Corte disse que você tem imunidade nesse caso, né? E aí não pode ser perseguido por isso, né? O que é uma besteira enorme, né? O pessoal aqui, lógico, tá brincando aqui, primeiro porque o SEAL Team 6 não vai obedecer esse tipo de coisa, né? O pessoal militar americano, a maior parte deles gostam do Trump, né? Mas também porque o pessoal explica aqui, um ato oficial é um ato seguindo as regras da Constituição americana. Um candidato americano, né, mandar o SEAL Team 6 assassinar outro candidato está claramente violando todas as leis americanas. Isso não é um ato válido, né? Então aqui, a mesma lógica se aplica aqui. Os poderes que são dados ao Executivo e ao Congresso para fazer guerra e providenciar segurança nacional não dão a eles carta branca para retirar a vida de um cidadão americano sem o devido processo e sem a revisão judicial. Então, ou seja, eles deixam muito claro que para um presidente americano mandar matar outra pessoa, um outro americano, teria que haver um devido processo legal, né, nesse caso aqui. É lógico, quando se trata, por exemplo, o caso eu até usei esse exemplo no meu vídeo anterior, né, o Trump mandou matar o Qassem Soleimani, né, o Qassem Soleimani era o comandante da guarda revolucionária do Irã, lá no início de 2020, os Estados Unidos ficaram sabendo que ele estaria em determinado ponto ali do Iraque, passaram a informação, o Trump deu a ordem, pode matar. E os Estados Unidos mandaram um drone, e o drone atingiu o carro onde estava o Qassem Soleimani, e ele foi morto, né. Aí você fala, o presidente americano tem que ter imunidade nesse caso, porque se fosse eu mandando matar uma pessoa nessa situação, eu era um assassino, pela lei brasileira, pela lei americana também, por qualquer lei, né? Mas, no caso lá, tem toda a coisa por trás disso. O Irã é um inimigo dos Estados Unidos, o Qassem Soleimani é um inimigo declarado dos Estados Unidos, estava fazendo terrorismo ali no Iraque, estava ameaçando tropas americanas ali no Iraque. Então, o que ele fez é justificado dessa forma, né? Então, essa ideia toda aí do SEAL Team 6, isso é uma balela completa, que não tem amparo legal nenhum. Mas a imunidade faz todo sentido, porque, de fato, o presidente não pode responder pelos atos que ele tomou em juízo, senão, sob risco dele ficar com receio de tomar decisões que são importantes para o país, né? De ser responsabilizado depois. Repara, a imunidade não é como a imunidade do presidente aqui no Brasil, que o cara é imune durante o mandato dele, mas depois ele pode ser processado por isso. O que a Suprema Corte americana decidiu é que todas as ações do presidente, ele não pode ser processado por elas. Qualquer ato oficial do presidente é um ato do presidente, não da pessoa física do presidente. É um ato da presidência da República, não um ato da pessoa física do presidente. Então, depois que ele sai do governo, ele não pode ser processado por esse ato que ele tomou, atos oficiais, né? Então, isso é um problema. Aqui, o Merval Pereira fala que não, que a maioria conservadora da Suprema Corte americana deu argumentos à visão da direita internacional, especialmente os bolsonaristas, que identificam na decisão a confirmação de que o ocorrido no Brasil não pode ter sido uma tentativa de golpe, mas uma ação dentro das prerrogativas do Bolsonaro. E eu digo para vocês, se o Bolsonaro tivesse assinado aquela ordem, a ordem é ilegal, mas o direito que ele tem de assinar a ordem existe. Mas o problema todo, o questionamento sobre a declaração de estado de sítio, que eles dizem ser uma tentativa de golpe, é que não foi assinada.
assinado. Em momento algum, Bolsonaro assinou isso, então não houve ato legal nenhum, não houve nada que Bolsonaro tenha feito em sentido a um golpe no final das contas, né? Ah, mas ele discutiu o assunto. Isso aí é consideração. Consideração é uma fase do iter criminis, né? Que não é punível, porque, né, você pode pensar assim, caramba, podia matar fulano, né? Podia matar Beltrano e coisa e tal, mas não fez nada. Então isso não é crime. Você considerar praticar um crime não é crime, né? A coisa começa quando você toma medidas para executar o crime. E aí a diferença tá nessa, porque o pessoal da esquerda diz que você discutir um documento seria execução. Não é execução. Execução, por definição, é quando você toma uma ação para executar, no sentido de executar aquilo. E seria o quê? Claramente, nesse caso, ele assinar a ordem. Se o Bolsonaro tivesse assinado a ordem, isso sim seria um início de uma execução de golpe, ou poderia ser entendido desse jeito. Por quê? Porque primeiro você tem que provar que aquele estado de sítio que foi decretado, ou que seria decretado, que estava sendo discutido ali, que aquilo realmente seria um golpe, né? E no meu ver, nem seria, porque aquilo teria que ter aprovação do Congresso, ou seja, teria que ter uma aprovação ampla, o STF poderia ser questionado no STF, então, ou seja, no final das contas, não se tratava de um golpe, mesmo que tivesse sido assinado. Mas mesmo você considerando isso, como não houve assinatura, não faz sentido nenhum. E tem até uma regra que é muito interessante para você detectar, diferenciar uma tentativa de uma consideração de crime, né, de um planejamento de crime, que é a questão de quem que impediu a coisa. Porque, por exemplo, justamente quando eu falo assim, bom, poxa, podia matar fulano, né? Pois é, não vou matar não, deixa pra lá. Quem que me impediu de matar o fulano? Não teve ninguém que me impediu de matar o fulano, porque, né, não teve nada que me impediu de matar. Eu decidi não matar o fulano. Então eu saí fora do caminho do crime. Ótimo, ninguém deve matar ninguém mesmo. A mesma coisa se aplica ao Bolsonaro. Quem impediu o Bolsonaro, então, de dar o golpe? Vamos supor que a minuta fosse de golpe mesmo. Quem impediu o Bolsonaro de dar o golpe? Ninguém. Porque o Bolsonaro podia assinar aquilo ali, podia dar o golpe se ele quisesse, né? Ninguém impediu ele. Ah, mas o comandante do exército falou que ia ter que dar voz de prisão pra ele. O Bolsonaro é chefe do comandante do exército. Era só ele falar, então, meu amigo, então, obrigado, tchau. Você tá exonerado do seu cargo, eu vou nomear fulano que topa ficar comigo aqui e dar meu golpe. É impossível o comandante do exército impedir Bolsonaro de fazer o golpe. O que aconteceu foi que Bolsonaro conjecturou a coisa, mas não executou. Então, esse é uma coisa. Se foi uma tentativa, tem que ter algo que impediu de acontecer. E não teve nada que impediu de acontecer. Bolsonaro decidiu, por conta própria, não fazer isso, né? No que fez muito bem, diga-se de passagem, eu sempre deixei claro isso. Teria sido uma confusão generalizada no Brasil e não ia adiantar nada, ele ia acabar dando errado, como todos os golpes tentados recentemente na América Latina deram errado. Ainda bem que ele não fez isso, né? Então, ou seja, o pessoal aqui já tá sentindo o golpe, tá vendo a coisa aqui muito mais por quê? Porque eles estão vendo que o Trump vai voltar ao poder lá nos Estados Unidos, né? Tá aqui a informação, a Suprema Corte dos Estados Unidos torna mais difícil processar criminalmente ex-presidentes, então isso realmente é um fato, e é uma coisa positiva no final das contas, porque, de novo, o que estavam fazendo com o Trump lá nos Estados Unidos, o que estão fazendo com o Bolsonaro aqui no Brasil, o que fizeram com a Janine Áñez na Bolívia é um absurdo completo. Perseguição da esquerda pura e simples. Nada além de perseguição. Ficaram 4 anos falando que Bolsonaro vai dar um golpe, Bolsonaro quer dar um golpe, Bolsonaro... Aí o Bolsonaro perdeu a eleição, saiu, eles não tinham mais o que falar, aí inventaram um golpe da cabeça deles para dizer que ele tinha tentado um golpe. Que tentou, cara, quem que impediu o Bolsonaro de fazer o golpe? Se foi uma tentativa, quem impediu? O que impediu ele de fazer o golpe? Não teve nada. Ele poderia ter assinado a coisa. Não tem nada que impedisse o Bolsonaro, se ele quisesse fazer aquilo, né? Ou, pelo menos até ele assinar o documento. Depois que ele assinou o documento, realmente, o que eu acho que iria acontecer nesse caso é que ia ficar todo mundo contra ele, aí ele estaria em desgraça, aí realmente ele deveria se responder por tentativa de golpe. Mas ele não assinou o estado de sítio, então não teve tentativa de golpe, né? Mas tá o pessoal aqui no Brasil, todo mundo se doendo com isso. Aliás, a esquerda americana e a esquerda brasileira se doendo muito por conta disso, principalmente porque a esquerda brasileira, inclusive o pessoal da STF, tá se dando conta de que a direita é inevitável, vai voltar lá nos Estados Unidos. Então aqui eles estão ficando isolados no mundo. Daqui a pouco só vai sobrar de coleguinha da esquerda brasileira, o Irã, a Rússia, a China e esses países, a Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, é só essa turminha da ditadura, né? O pessoal aí fez cartinha da democracia, vamos assinar a cartinha da democracia, e jogou a gente no colo das ditaduras, a verdade é essa, né? Agora, tem um outro ponto que eu acho que vale a pena falar também, sobre a questão daquele outro caso que o Trump já foi julgado lá em Nova York, pelo caso do dinheiro que ele teria dado para uma garota de programa, uma atriz pornô, a Stormy Daniels, né? A gente falou sobre isso. Não, ele não dormiu com ela mesmo confessa que não teve nada com ele também não. O que aconteceu foi, ela extorquiu ele, ela queria dinheiro, né, para não falar que tinha dormido com ele no meio da campanha de 2016, e o advogado do Trump pagou ela. Achou que ela estava pedindo poucos milhões de dólares, $1 milhão por Trump ele não faz conta de trocado. O advogado dele foi lá e deu dinheiro pra mulher. Falou, quer saber? Toma aqui, né? A gente vai entrar na justiça, fazer toda coisa pra acusar a mulher. Tá bom, te dou dinheiro, some daqui. E aí o pessoal colocou isso como se ele tivesse feito fraude contábil, por uma coisa que não tem lógica nenhuma esse caso aqui do Trump. Mais uma vez, perseguição absoluta. Só que agora aconteceu o seguinte, né? Como o Trump tem imunidade, isso muda pouco esse caso. Por quê? Porque o caso foi na época da campanha, então foi antes dele assumir a presidência da República. Então eles não precisam provar que o caso foi referente a atos oficiais. Só que o que o advogado do Trump colocou, né? Eles próprios disseram que o dinheiro que o Trump teria pago, ele pagou ao advogado em várias parcelas, né? Isso foi o promotor que fez esse caso lá. E algumas dessas parcelas foram pagas quando o Trump já era presidente. Então, o que o Trump está alegando? Agora, em vista de que algumas dessas parcelas foram pagas enquanto ele era presidente, e isso pode ser entendido como um ato oficial do presidente da República, agora todo o caso tem que ser revisto. E aparentemente o juiz vai concordar. Por quê? Porque ele já mandou uma decisão aqui
dizendo que ia ser agora dia 11 de julho, ia ser o dia que ele ia ler a sentença do Trump, né? Ia dizer quanto tempo o Trump ia ficar de cadeia, ou se ia pegar cadeia, ou se ia pegar a sua multa, o que ia ser a pena do Trump, né? Ele já adiou para 18 de setembro, né? Então, isso ficou para 18 de setembro por quê? Justamente porque os advogados do Trump entraram com essa petição alegando que a imunidade agora abrange uma parte dos atos, não abrange todos os atos, mas abrange uma parte dos atos. Então, esses atos agora, a Procuradoria tem que provar que não foram atos oficiais, e aí, no que provar, vai ter que fazer de novo todo o julgamento, né? Imagina-se que vai ter que fazer toda a coisa, e é para ver se chega na mesma sentença, na mesma condenação e coisa e tal. Então, ficou mais fácil para o Trump, realmente ficou mais difícil condenar o Trump nesse caso, né? Acho que é uma coisa positiva isso daqui no final das contas, e dá pra ver que é positivo pelo fato da esquerda estar apavorada com isso lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Eles estão confiando na justiça absurdamente, porque não tem mais como fazer nada no campo político, e agora é uma cartada menos que eles têm na justiça.